O presidente da Câmara, Arthur Lira Pepel, desmarcou reunião prevista para esta segunda-feira 29 com líderes partidários. A percepção foi a de que havia poucos parlamentares em Brasília. Já que as férias do Congresso só vão terminar daqui a uma semana, no dia 5. Mesmo sem a reunião, Lira estará em Brasília nesta segunda. Ele pretende conduzir conversas e negociações sobre os assuntos mais urgentes para a Câmara no momento. Entenda abaixo o que está em jogo nos atuais pontos de atrito entre os poderes. Ao enviar a proposta do Orçamento 2024 para o Congresso Nacional, o governo estimou, ao todo, cerca de 37 bilhões de reais para as emendas parlamentares somadas, por exemplo, as emendas de comissão, de bancada e individuais. Os diversos tipos de emendas parlamentares são previstas em lei. Cabe ao governo fazer o pagamento para deputados e senadores. Por sua vez, eles aplicam o dinheiro em obras em suas bases eleitorais. Durante a tramitação da proposta, os parlamentares aumentaram esse valor para cerca de 53 bilhões de reais. O que provocou reação por parte do governo. Aliados do Planalto precisaram negociar outros pontos do orçamento para garantir, por exemplo, que o Programa de Aceleração do Crescimento PAC, principal ação na área de infraestrutura, não perdesse recursos por causa do alto valor das emendas. A negociação não foi suficiente. O orçamento foi aprovado pelo Congresso com os 53 bilhões de reais para emendas. Ao analisar o texto, o presidente Lula vetou 5,6 bilhões de reais previstos para as chamadas emendas de comissão. Nessa modalidade, a indicação de onde os recursos serão cabe às comissões da Câmara dos Deputados e do Senado. Com o veto do presidente, as emendas de comissão voltaram ao patamar de cerca de 11 bilhões de reais, para a insatisfação dos parlamentares. Agora, caberá ao Congresso decidir se mantém ou derruba o veto do presidente. Em recente entrevista, Lula disse que terá o maior prazer de explicar aos líderes por que vetou parte dos recursos previstos. Emendas de comissão não são impositivas, isto é, não são de execução obrigatória. Na prática, o governo acaba condicionando a liberação da verba ao apoio dos parlamentares a projetos de interesse do Palácio do Planalto. Os parlamentares, por outro lado, também usam as emendas como forma de negociação. Isso porque acabam cobrando a liberação das emendas para que possam, então, apoiar projetos do governo. Além disso, como 2024 é um ano de eleições municipais, ao destinar recursos dessas emendas a determinadas obras, os parlamentares podem, na prática, ajudar aliados políticos que queiram se candidatar a prefeito. Por exemplo, deputados e senadores da oposição anunciaram nesta semana que pretendem cobrar de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco PSDMG, uma resposta institucional ao que consideram ingerência do Poder Judiciário no Legislativo. A reação se dá em razão de operações da Polícia Federal, autorizadas pelo STF, que atingiram 2 parlamentares do PL nas últimas semanas. Carlos Jorge PL-RJ, líder da oposição, é investigado por ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro. Já o deputado Alexandre Ramagem PL-RJ foi alvo da PF por suspeita de usar a Agência Brasileira de Inteligência ABIN para espionar desafetos de Jair Bolsonaro e favorecer os filhos do ex-presidente. Os gabinetes de Jorge e Ramagem foram alvos de buscas. Os parlamentares discutem até mesmo limitar a atuação da PF nas dependências do Congresso, exigindo autorização das mesas diretoras das respectivas casas em ações de busca e apreensão. O tema é objeto de uma proposta de emenda à Constituição, que está em fase de coleta de assinaturas. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho PLRN, e o vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante PLRJ, foram escalados para tentar uma agenda com Lira e Pacheco em busca de uma reação às investigações contra os correligionários. Eles ameaçam mobilizar a bancada, atualmente em cerca de 120 deputados e 30 senadores, para tumultuar os trabalhos no Congresso e dificultar o andamento de pautas caras ao governo Lula. Em dezembro, o governo enviou uma medida provisória MP ao Congresso que propõe medidas para tentar aumentar a arrecadação e zerar o déficit das contas públicas em 2024. O texto da MP inclui mudanças na desoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão de obra.
Esse tema já havia sido discutido no Congresso, o que causou descontentamento de parte dos parlamentares. Semanas antes, eles haviam decidido derrubar um veto de Lula e prorrogar a desoneração até 2027. O movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos 17 setores da economia abrangidos pela desoneração da folha, criticou a decisão do governo de mudar o que já havia sido decidido pelos congressistas. Segundo os cálculos do Congresso Nacional, os setores abrangidos pela desoneração empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores. Relatora da proposta na Câmara, a deputada Ene Ortiz Cidadania RS estimou que a prorrogação da desoneração tem potencial de gerar mais 6 milhões de novos postos de trabalho. Dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, também mostram que de 2018 a 2022 os setores abrangidos pela desoneração aumentaram em mais de 15% o número de funcionários. A resistência ao texto levou o ministro da Economia, Fernando Haddad, a se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado ainda em janeiro para estudar uma saída, que ainda não foi anunciada. A MP também promoveu mudanças no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos PERSE, criado na pandemia para beneficiar o setor cultural e que havia sido prorrogado pelo Congresso. Em maio, até 2026.